The Bad Batch estreou com muito fôlego nessa segunda temporada e a gente vai comentar um pouco desse início aqui agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e estou em Salvador, por isso que eu dei uma sumida das redes. Estou visitando minha família por aqui, em breve estou voltando para São Paulo. Por isso que muitos de vocês estranharam, né, não ter tido vídeo de cobertura de The Bad Batch. Mas qual é a minha intenção? Eu vou fazer agora uma cobertura sobre esse início de temporada, sobre as minhas impressões desses 3 primeiros episódios e posteriormente a gente vai fazer um apanhado da segunda temporada antes do season finale, tá? Antes dos 2 últimos episódios que vão ao ar bem mais pra frente, lá pra março, etc. Por isso, já se inscreve no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da força. Acho que uma coisa que a gente pode falar de The Bad Batch que é muito necessária é o quão longe os nossos queridos malfeitos vão esticar essa corda até se decidir, de fato, na luta contra o Império, né? Porque a gente tá vendo que eles, no momento, eles querem mais uma vida pacata, eles querem dar um futuro, especialmente o Hunter, né? O Hunter, ele tá mais focado em dar um futuro para a Ômega, para que ela cresça num futuro que não seja esse que está sendo construído pelo Império Galáctico, mas ao mesmo tempo ele não quer se envolver na luta. Ele não quer que o Bad Batch se comprometa com isso. Eles vão ficar aí nessas missões com a Cid até onde puderem. Só que não é muito bem a vontade da Ômega, muito menos a vontade do Echo, que tá tendo um arco muito mais interessante nessa segunda temporada do que na primeira. Eu sentia que na primeira temporada o Echo se confundia um pouco até com as ações do Tech e ele era bem mais na dele, né? Só que no caso da segunda temporada, Echo está sendo justamente a voz da razão, por assim dizer, de que em algum dia, o Bad Batch vai ter que se comprometer na luta contra o Império, vão ter que fazer alguma coisa. E a Ômega, mesmo ouvindo as conversas ali de canto de orelha e tentando compreender o que está acontecendo, ela também não vai ficar parada. Ela também está se incomodando com essa posição passiva do Bad Batch. E o Império não tá para brincadeira. O Almirante Rampart, ele segue aí na sua missão de anular os clones praticamente e sendo um cretino, né? O cara deu um tirambaço no comandante Capitão Wilco, sem dó nem piedade, porque o Capitão Wilco ia denunciar um relatório falso, né? Ele não ia querer, melhor dizendo, assinar um relatório falso. E a gente vê como o Império cresceu e nesse momento se diferenciando da República, né? A República, ao ser envenenada por Palpatine e por vários senadores, né, que estavam indo por um caminho corrupto, acabou se tornando extremista a ponto de apoiar as ações de Palpatine e o surgimento do Império Galáctico. E aí é muito interessante a gente ver esse contraste, por exemplo, com os separatistas, que também foram enganados pela mesma pessoa, inclusive, né, pelo Palpatine e também, né, no segredo, e pelo Conde Dooku para entrar na guerra, como eles também perderam a sua identidade, como os separatistas, eles não são separatistas, eles são de mundos também, cada um com a sua cultura. Algo que a gente viu ali naquela conversa do Tech com aquele senhor separatista, né, sobre aquele caleidoscópio lá da cultura de Sereno que ele tem, mostrando que há uma identidade cultural nos planetas separatistas também, que tá todo mundo apanhando aí nessa guerra contra o Império. E aí até onde que o Bad Batch vai para poder se manter low profile, né? Até onde eles vão querer realmente ficar nas encolhas para se sair do Império Galáctico, porque agora eles já estão saindo mais, eles vão ter que botar a cara aí na luta. E falando em botar a cara, uma coisa que eu tenho achado interessante dos clones é que eles estão botando a cara na rua. O que é que eu quero dizer com isso? Quando algum clone começa a questionar, quando algum clone começa a se posicionar contra as ações do Império, a gente vê esse clone tirando o capacete, esse clone mostrando o rosto. Eu acho que tá dando um indício de que possivelmente os chips inibidores estão perdendo o efeito, de que aos poucos os clones eles estão percebendo o que está acontecendo, estão percebendo o que rolou na Ordem 66 e a forma como o Império está se mostrando, e vão de alguma forma incentivar com isso que o Almirante Rampart vote lá o projeto de lei para recrutamento dos Stormtroopers, que a gente viu os clones mencionando ali no refeitório no episódio 3, né? Então a gente está vendo os clones escapando desse controle imperial, e um grande exemplo disso é do próprio episódio 3 que a gente assistiu hoje, que é o Comandante Code, que eu fiz a pergunta lá pros produtores do Bad Batch, eles deram uma resposta bem legal sobre como eles enxergavam o Code nessa temporada e que a gente veria logo ele no início da temporada, e tá aí, logo no terceiro episódio a gente tem um episódio cheio de ação com o Code junto com o Crosshair. Realmente é um episódio muito à la Clone Wars, como a Jennifer Corbett, a
produtora e roteirista mencionou. E aí a gente tem no final o Code desertando, comprovando que os clones aos poucos estão escapando dessas garras mentais do Império Galáctico, dos chips inibidores, e vão ser um problema pro Rampart. O Rampart vai ter que votar logo esse projeto de lei para poder acabar com os clones, como ele fez com o Kamino, né? Ele acabou com o Kamino, e tudo isso pensando no seu ganho pessoal, nunca no bem da galáxia. A Omega tá crescendo, tá sendo uma personagem muito mais presente no Bad Batch, ela não tá se tornando um problema, pelo contrário, ela se torna uma solução, né? Com muitas habilidades já nesses meses que se passam entre a primeira e a segunda temporada. E coitado do Tech, que quase, né, se machucou ali, a lá Nemik de Andor, quase que ele vai de base, quase que ele vai de arrasta pra cima, mas ele conseguiu sobreviver. Mas pra provar como o Bad Batch, eles estão também, tipo, beleza, eles estão nessas missões, mas eles têm que correr atrás, eles têm que se defender e proteger os cidadãos contra o Império, sabe? Até onde eles vão para isso? Até onde o Império vai também pra caçá-los e pra silenciá-los? E o Crosshair nessa história toda? O Crosshair, ele continua sendo um cretino. Eu ainda, né, o Crosshair eu continuo sem gostar dele. Mas mesmo assim, quando eu digo não gostar dele, eu não gosto dele como pessoa, posso dizer assim, porque como personagem ele é um personagem muito interessante. Ele é um personagem que, pelo ponto de vista dele, a gente tá vendo o lado do Império, né, da coisa. E acho que isso é muito legal. Pelo que dá pra perceber nessa temporada, a gente vai ter episódios pro lado do Crosshair, com o lado do Império, e episódios do Bad Batch com o lado, obviamente, do Bad Batch. E acho que isso vai ser bem legal pra gente ter esses contrapontos, né? E aos poucos a gente vê os clones se saindo do Império Galáctico e talvez causando até uma crise de consciência no Crosshair. Então, até onde isso vai? Até onde o Crosshair vai continuar aí nesse momento? Se o chip inibidor, ele tá deixando de funcionar nos clones, será que ele vai deixar de funcionar também no Crosshair? Bom, Wings, essa é a minha consideração desse início de temporada, um vídeo um pouco improvisado aqui em Salvador, como vocês podem perceber, mas em breve eu tô de volta a São Paulo para trazer os conteúdos regulares para vocês. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando aqui no Diário Rebelde, é só se inscrever no canal e ativar o sininho Jedi para receber as notificações da força. Se vocês quiserem que eu continue fazendo cobertura de The Bad Batch, por favor, comentem nesse vídeo. Comentem, falem, porque aí a depender eu posso trazer sim algumas outras análises de episódio e trazer algumas curiosidades de pontos de Bad Batch de cada episódio que são mostradas e abordar elas de uma maneira mais profunda, tá? Mas tudo vai depender da audiência de vocês, do gosto de vocês e do comentário de vocês. Então, só comentar aqui embaixo, deixa o like e claro que a força esteja sempre com você.